Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir desde já que nos dê a sua visão sobre aquilo que aconteceu estes últimos dias no que tem a ver direta e indiretamente com a guerra na Ucrânia, nomeadamente naquilo que concerne à impossibilidade de manter o acordo dos cereais, ou o acordo do Mar Negro, como o Kremlin prefere chamar-lhe, e também naquilo que foi mais um ataque à ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia. E se o Kremlin já disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, embaixador, parece-lhe que há assim tão poucos vasos comunicantes entre as duas questões? Bom, as duas questões podem estar desligadas, mas isto nesta fase eu acho que há uma espécie de cumulação de temáticas de conflitualidade e é verdade que o único caminho que se fazia, no qual teria havido uma coordenação, embora mediada pela Turquia e pelas Nações Unidas, que era a possibilidade de barcos saírem de 3 portos ucranianos com milho e trigo e serem escoltados sob a coordenação da Turquia para o mundo, para a exportação, dado que a Ucrânia era um dos maiores exportadores de cereais do mundo. A Rússia acordou a isso com uma contrapartida, que era a possibilidade de também, através da via marítima do Mar Negro, os seus próprios cereais e os seus fertilizantes, que neste caso é uma especialização russa, poderem também ser transportados. A Rússia queixa-se de duas coisas. Queixa-se das dificuldades que naquilo que tem a ver com a sua parte do acordo, isto é, a possibilidade de utilizar barcos e utilizar financiamentos para pagar esses mesmos barcos e para pagar até os seguros desses barcos, que houvesse um levantamento parcial das sanções da natureza unilateral que a União Europeia tinha colocado às exportações russas. Isso tinha sido conseguido ao longo destes meses em que o acordo funcionou. Aparentemente a Rússia queixa-se de que esses financiamentos, e aí há uma intermediação de um banco agrícola russo nessa matéria, não estarão a fluir com a rapidez e com os procedimentos que a Rússia considerava mais adequados, enfim, são questões da natureza técnica. A Rússia queixa-se também de um outro aspecto, que é a circunstância da Ucrânia, e é a Rússia que diz que foi a Ucrânia que fez, ter rebentado com uma conduta que levava amoníaco russo e que permitia a exportação de amoníaco russo através da Ucrânia. Aparentemente, isto terá havido uma sabotagem a esse viaduto, a esse condutor de amoníaco, não sei como é que se chama, não é oleoduto, é um pipeline, no fundo, e esse pipeline foi na zona de Kharkiv, o que torna, enfim, plausível a ideia de que terá sido a Ucrânia, dado que o interesse da manutenção do pipeline era para a Rússia. A Ucrânia naturalmente diz sempre que é a Rússia e vice-versa, portanto estamos naquilo que se chama em termos internacionais desta natureza, o blame game, cada um diz que é o outro. Isso aconteceu em várias circunstâncias. E portanto, esta acumulação de tensões fez com que a Rússia tivesse decidido não prolongar o acordo, dando, no entanto, a garantias, ao que parece, aos países mais pobres do mundo, de que, pela sua parte, estaria disponível para fornecer, aliás, a preços muito simpáticos, os cereais. E que, portanto, aquilo que seria, digamos, o impedimento à utilização dos cereais ucranianos seria compensada pela exportação de cereais russos. Não sei, sob o ponto de vista técnico, como é que isto se configura ou não. As Nações Unidas que estiveram no meio deste processo, e convém dizer o seguinte, as Nações Unidas não estão envolvidas no processo de sanções. Isto é, as Nações Unidas constatam que a União Europeia decidiu fazer sanções à Rússia. Sanções essas que têm a ver com o transporte, com as exportações, sanções essas que têm a ver com as questões de natureza financeira ligadas a essas mesmas exportações, etc. E, portanto, procuraram encontrar um entendimento que acomodasse alguns interesses russos com os interesses ucranianos. Neste momento,
com a paragem deste acordo, os sinais que vêm das Nações Unidas é que isto terá um impacto grande ao nível dos preços dos cereais no mercado internacional, com consequências importantes naquilo que é a segurança alimentar de muitos países pobres. No topo disto tudo, coloca-se agora uma nova questão. E essa questão digamos, a mais interessante do ponto de vista político, se assim se pode dizer. É que há sinais de que a Turquia, que até agora tem servido, digamos, de garante neste circuito de transportes, estaria disponível, e não sabemos se esses sinais se confirmam ou não, para continuar, digamos, a escoltar aquilo que são as exportações da Ucrânia para o exterior, independentemente de haver ou não acordo russo. O que significaria, portanto, que esses barcos turcos estariam, de certa maneira, passariam a estar expostos àquilo que seria a agressividade eventual da Força Aérea e das Forças Armadas russas, pela simples razão de que já não havia, digamos, um acordo que protegesse esses mesmos barcos. Se isso vier a confirmar, isto é, se a Turquia se mostrar disposta a fazer esse policiamento, e aliás Zelensky pediu que a Turquia o fizesse, isso configuraria uma mudança radical na postura da Turquia, e nós já na semana passada aqui abordámos, face à Rússia. Isto é, colocaria a Turquia do outro lado, claramente. Será que a Turquia está interessada nisso? Será que a Turquia está interessada em correr esse risco? Será que a Rússia estaria disponível para ir tão longe quanto, digamos, correr este processo de tensão com a Turquia? Vamos a ver. É uma situação complicada. A questão da ponte Kerch é, como nós sabemos, a segunda vez que a ponte é atacada. A primeira foi atacada de uma forma que impossibilitou por completo o trânsito ferroviário e rodoviário. Desta vez, a sabotagem terá sido de natureza inferior, o que permitiu a imediata circulação, embora com algumas limitações. Mas o estrago deve ter sido bastante para que as autoridades russas digam que a ponte só estará pronta no dia 1 de novembro. E daqui até lá, quanta água correrá debaixo dessas pontes. Exatamente. Por outro lado, o embaixador, o presidente ucraniano, deu mostras de que, afinal, talvez a contraofensiva não esteja a atingir os objetivos que eram propostos inicialmente. Acha que este resguardo da parte ucraniana é um bom sinal ou é uma manifestação de fragilidade que talvez valesse a pena manter dentro de casa? A Ucrânia, isso tem a ver com a Cimeira da NATO e tem a ver com a avaliação que nessa cimeira e nas outras reuniões que os aliados da Ucrânia, que os países que apoiam a Ucrânia fazem. A Ucrânia precisava dar mostras de que estava empenhada até ao limite na utilização dos meios que lhe foram dados e que lhe têm sido dados pelo mundo ocidental para tentar recuperar território. Porque também não interessa muito à Ucrânia transmitir a ideia de que todos estes meios são dados para a manutenção, praticamente, de uma situação, de uma espécie de paz podre entre os dois lados. E, portanto, a Ucrânia tinha que mostrar serviço e tinha que mostrar que estava a utilizar esses materiais. A Ucrânia, volto a dizê-lo, tem dado mostras de um empenhamento, nomeadamente em matéria de utilização das suas forças armadas, e mais do que isso, até de sacrifícios dos seus recursos humanos, muito forte. A Ucrânia, morre muita gente na Ucrânia, morre muito mais gente que se calhar na Rússia, ou dos russos que estão na Ucrânia, mas a Ucrânia tem feito um esforço muito grande. E a Ucrânia quis dar essa mostra ao mundo ocidental, no sentido de dizer, nós estamos a utilizar o equipamento que nos dão, nós estamos aí tão longe quanto nos é possível, mas se calhar não vamos mais longe, e esta é a mensagem subliminar que está subjacente à posição ucraniana, porque precisamos de mais meios, nomeadamente mais meios qualitativamente capazes, em termos de armas de longo alcance, em termos da melhoria relativamente aos tanques, em termos agora desta ideia dos F-16 de ter, digamos, força aérea, que é uma deficiência fundamental com que a Ucrânia se defronta. E por isso mesmo, digamos, esta contraofensiva deparou-se com uma Rússia mais bem preparada ao nível defensivo, mas também se deparou com uma Rússia que estaria disposta a utilizar determinadas áreas em que a Ucrânia, estamos a falar de uma frente de 1000 e muitos quilómetros, então a Ucrânia não era capaz de perfurar e, portanto, a Rússia, com outras forças, conseguia avanços aqui ou ali.
Estes avanços têm sido muito lentos, mas são os avanços normais numa guerra desta natureza, que, eu volto a lembrar, é uma guerra que tem um tempo de utilidade que tem a ver com o verão, porque se chegados a setembro, outubro, particularmente aquilo que são as movimentações em terreno, outra coisa são os mísseis de longo alcance, e que são tudo aquilo que seja a artilharia a uma longa distância, aí será diferente. Mas até outubro a Ucrânia tem que ter aqui um espaço para tentar mostrar que é capaz de utilizar bem estas armas, e é preciso pensarmos que os F-16 a virem, e virão só para o ano. E ao virem só para o ano, também depois põe-se o problema de onde é que eles se estacionam ou não, se estacionam fora da Ucrânia, se não estacionam fora da Ucrânia. A sua utilização a partir de aeroportos de fora da Ucrânia levantará problemas gravíssimos do ponto de vista daquilo que é a conflitualidade em que esses mesmos países que os acolhem incorrem. Será que a Ucrânia tem aeroportos preparados para utilizar os F-16? Vamos a ver. E agora esta última questão, que é a questão que está em cima da mesa, que é o receio que muitos países ocidentais têm de que as armas que estão a dar à Ucrânia são utilizadas pela Ucrânia para atacar território russo. Eu devo confessar que sou pouco sensível ao argumento de que a Ucrânia não pode atacar território russo. Quer dizer, resta saber se o pode fazer ou não em função dos compromissos que tem com quem lhe fornece o material. Mas a verdade é que, estando a Ucrânia a ser atacada pela Rússia no seu próprio território, digamos, há uma certa legitimidade no sentido de dizer que a Ucrânia pode atacar território russo. Não é só a Rússia que pode atacar território ucraniano. E, portanto, a Ucrânia não tem só que não tem, em tese, que se ficar pelo seu próprio território, se considerar que as ações feitas em território russo podem, de certa maneira, digamos, equilibrar um pouco a guerra que está a sofrer no seu próprio território, bem, confesso que não vejo, do seu ponto de vista teórico, nada de especial nesta matéria. Mas há uma certa contenção por parte do mundo ocidental no sentido de dizer: o material que vos damos é para recuperarem o vosso território, isto é, aquilo que era a Ucrânia 2019 ou 2014, se considerar que o território da Crimeia fica também fora disso. Veremos o que é que vai acontecer, mas há uma discussão entre o mundo ocidental e a Ucrânia. Esta discussão vai ter um tempo importante, que são as eleições americanas, porque se começar a haver sinais de que Trump pode vir a ser o próximo presidente dos Estados Unidos, pois aí, como dissemos na semana passada, aí Zelensky tem outras razões para estar preocupado. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê aquilo que podemos chamar as últimas notas sobre as eleições em Espanha, que serão este fim de semana, e que nas últimas semanas têm tido, digamos, alguma consistência em termos de sondagens, isto é, aparentemente os populares vão ganhar sem maioria absoluta, vão precisar do contributo da extrema-direita do Vox para formarem governo. O PSOE está de saída ao cabo de vários anos. Mas começava por perguntar, embaixador, se lhe parece que uma vitória ou a presença da extrema-direita do Vox num futuro governo será um bom sinal para a extrema-direita geral na Europa e, em particular, para a extrema-direita portuguesa. Parece-lhe que este vaso comunicante possível entre a extrema-direita, as extremas-direitas ibéricas, pode vir a acontecer? Duas notas prévias. Se o Vox servir de apoio vier a servir de apoio ao PP, o António e todas as pessoas que nos estão a ouvir vão apreciar que nas semanas seguintes, em Portugal, o Vox deixará de ser tratado como um partido de extrema-direita por muita gente e passará a ser tratado como um partido de direita radical, coisas do género. Faz parte da chamada normalização que alguns setores da direita querem fazer relativamente à extrema-direita. E, portanto, isso significa também estender, digamos, o tapete àquilo que é a extrema-direita portuguesa. A segunda nota é que nós tínhamos durante décadas a ideia de que não havia extrema-direita já em Portugal e em Espanha. A ideia foi sempre esta: dado que são duas ditaduras tardias no seu termo, 64, 75,
a extrema-direita tinham desaparecido. E Portugal não tinha extrema-direita, a Espanha não tinha extrema-direita. Verificou-se que as coisas não são assim e que muito rapidamente, digamos, surgem com agendas, embora muito diferentes, a extrema-direita portuguesa e a Claro. extrema-direita espanhola são muito diferentes, Tal como à esquerda, aliás. tal como a esquerda, aliás, e embora haja mais similitudes entre o Podemos, por exemplo, e o Bloco de Esquerda, por exemplo, Claro. do que entre a Vox e o Chega. A extrema-direita espanhola é uma extrema-direita ideológica, no sentido contra as políticas de género, muito reacionária naquilo que é uma agenda de princípios e de valores que ela acha que funciona bem num certo meio espanhol tradicional. A Espanha é um país muito polarizado, talvez até mais do que nós. Os dois partidos digamos, de regime em Espanha, que são o Partido Popular, que é, digamos, uma evolução da direita espanhola num sentido democrático, e o PSOE, a certa altura, que durante muitos anos governaram sozinhos, sempre sozinhos, sem coligações, de repente verificou-se que esta polarização, digamos, não conseguia governabilidade, e o Podemos e o PSOE, depois de ter dito que nunca faria uma aliança com o Podemos, em 48 ou 72 horas, rapidamente trouxe o Podemos para o poder, o que alterou, digamos, o centro de gravidade da Espanha, o que de certa maneira também contribuiu para normalizar o outro lado do espectro político. Pedro Sánchez foi um líder ao longo destes anos que pisou algumas linhas vermelhas da política moderada espanhola, nomeadamente ao ter feito alguns compromissos, quer com os nacionalistas catalães, quer com o nacionalismo basco, que levou, digamos, a uma certa cumplicidade com consequências na governabilidade do país que ele procurou assegurar, que extremou muito a vida política espanhola. O PP, ao longo destes anos, tinha vindo a crescer e tinha vindo a afirmar-se como uma alternativa sólida, primeiro como Pablo Casado, mas depois, perante alguma inércia vista por alguns militantes do PP, Casado é afastado, entra Feijóo, que é um homem que já tinha sido líder da Galiza durante vários anos, uma figura moderada, com uma expressão pública de grande serenidade e que, de certa maneira, como aliás se viu no único debate televisivo que fez com Sánchez, demonstra uma postura pausada e uma construção de alternativa que é relativamente calma para muitos espanhóis do centro, que é quem, no fundo, faz as políticas, faz mudar os governos. A questão do Vox é uma questão importante, porque há muitos setores, mesmo dentro do próprio PP, que são profundamente contra trazer o Vox, porque o Vox pode, de certa maneira, descaracterizar, e aqui já falámos isto várias vezes em relação a vários outros exemplos noutras geografias, pode descaracterizar a direita tradicional, dar muito espaço, mas também depois dependerá daquilo que for o acordo do governo ou não, porque não se sabe se o Vox pode ir para o governo ou não pode ir para o governo, e essa é a grande questão. Aparentemente as sondagens apontam para a vitória do PP, havia uma sondagem há 2 ou 3 dias que apontava para a vitória do PSOE, mas era única e aparentemente a sua credibilidade é muito contestada. O PP, o PSOE, na hipótese de conseguir uma maioria alternativa, teria que se aliar aos seus aliados tradicionais, em primeiro lugar ao Podemos, mas em particular neste momento ao Sumar. O Sumar é uma espécie de uma excrescência do Podemos criado à luz, com base na principal figura do Podemos dentro do governo, vice-presidente do governo, Yolanda Dias, e enfim, é um Podemos 2.0. Digamos, é uma mudança qualitativa do Podemos com uma cara nova e com um conjunto de referências novas. Não sabemos se será suficiente para isso. E aparentemente é mais fácil haver uma maioria à direita entre o PP, o Partido Popular e o Vox, agora que desapareceu da cena política o Ciudadanos, que foi claramente capturado pelo PP. E, portanto, tudo aquilo que era o Ciudadanos, que é um partido dito do centro, mas na realidade de centro-direita, que nasceu primeiro na Catalunha e depois teve
intenções de expressão nacional, acabou por se esboroar nesta polarização daquilo que, para a memória de muitos, significa ainda as duas Espanhas, as grandes duas Espanhas. Veremos o que é que isto vai dar. A Espanha está, curiosamente, na presidência da União Europeia, Exatamente. Ninguém dá conta desse pormenor. Veremos o que as agendas de natureza política, ideológica, como é que elas vão marcar o debate na parte final, mas eu diria que tudo indica que a probabilidade de Núñez Feijóo ser o próximo primeiro-ministro de Espanha, em setembro, é bastante elevada. Se leva ou não de arrasto o Vox da Abascal consigo, é outra questão. Se é apenas, a Abascal diz, aliás, como diz o Chega em Portugal, que quer fazer parte do governo e que não estaria disposto a dar apenas apoio parlamentar ao PP. Bom, se assim é, o PP pode ter aqui uma crise e até poderia haver a hipótese de Sánchez, na possibilidade de somar votos, conseguir com o governo minoritário sobreviver. É muito difícil. A maioria em Espanha faz-se com 176 deputados. O ideal para o PP seria ter maioria absoluta de 176, mas parece ser muito difícil que isso aconteça. Convém lembrar porque é que estas eleições estão a ter lugar agora, finalmente. Em princípio, Sánchez poderia ficar no governo até dezembro. Exatamente. No entanto, houve lugar a eleições regionais, municipais, em maio, no dia 28 de maio. Nessas eleições municipais, Sánchez teve uma pré-derrota, isto é, não apenas nas eleições municipais, mas também nas eleições em algumas autonomias. Uma derrota que não foi muito grande, eu diria, tendo em atenção aquilo que era o diferencial antigo entre o PSOE e o PP. O PSOE chegou a estar à frente do PP por 9 pontos, perdeu nestas eleições de maio por 28 qualquer coisa e o PP teve 31 qualquer coisa. Estamos aí a uma diferença pequena. E Sánchez decidiu, para não agravar mais a circunstância de desgaste até dezembro, que era o limite máximo em que ele tinha para poder fazer eleições legislativas, decidiu convocar eleições já. Eu diria que este golpe, no plano político, não lhe terá saído tão bem quanto gostaria, a olhar para as sondagens que aí estão. É sensível, embaixador, à teoria segundo a qual Sánchez decidiu seguir de imediato para eleições antecipadas para não dar tempo internamente no seu próprio partido àqueles que começam, ou começariam, se lhes fosse possível, se tivessem mais tempo, a contestar a posição de liderança? Isso, sim, essa é uma das leituras que existe, mas também há quem diga que Sánchez também tentou evitar que o Sumar, de Yolanda Díaz, que estava a crescer à sua esquerda, tivesse mais tempo para se afirmar. E como o Sumar não tinha uma capacidade de implantação a nível municipal e regional muito grande, dado que é um partido novo e que estava ainda a crescer, fazer umas eleições rápidas em cima das eleições municipais, em que o resultado do Sumar não foi grande coisa, creio que andou pelos 5% ou 6%, seria tentar, digamos, matá-lo à partida. Enfim, de facto, acho que as sondagens apontam para o facto do Sumar não ter crescido muito neste período e não estar a dar sinais de grande crescimento e de parte dos seus votos ou parte dos seus potenciais votantes poder, no fundo, nesta bipolarização espanhola, vir a ficar preso ao voto no PSOE. Veremos isso no dia 23, mas é muito cedo. O António tem razão, muito provavelmente Sánchez está sob fogo dentro do seu próprio partido e muito provavelmente, segundo todos os especialistas em Espanha, há uma contestação grande que pode vir a partir do PSOE e vir a criar uma situação, eu diria mesmo, historicamente muito má para o futuro de um partido que é um partido histórico na democracia espanhola. Cá estaremos para ver o que vai acontecer nessa altura. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez pedimos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que tem observado
as viagens entre a China, entre os Estados Unidos e a China, de altos responsáveis políticos, evidentemente norte-americanos para a China, nomeadamente o secretário de Estado, a secretária da Defesa. Parece-lhe que alguma coisa está a mudar entre as duas superpotências, embaixador? Eu, além das visitas de Estado, e já lá vamos, sublinharia que nas últimas horas nós tivemos a indicação de que Henry Kissinger, que é considerado o grande amigo da China histórico, foi a Pequim e foi recebido pelo Ministro da Defesa. Eu lembraria apenas que o Ministro da Defesa, cujo nome é Li Shangfu, o Ministro da Defesa, Li Shangfu, recusou-se naquela cimeira que houve, naquela conferência que houve em o Shangri-La, Conferência de Shangri-La, em Singapura, recusou-se a encontrar-se com o seu homólogo americano, Lloyd Austin. E recusou-se a encontrar-se, como na altura aqui comentámos, também pelo facto de, desde o tempo de Donald Trump, este ministro chinês estar sob sanções americanas, sanções unilaterais americanas. Tem algum sentido que se possa sentir incomodado sob sanções de estar a encontrar-se com o seu contraparte do país que lhe impôs essas mesmas sanções pessoais, vamos ser claros, pessoais, da natureza política, e, portanto, havia aqui esta tensão. Depois disso, nós verificámos muito rapidamente um conjunto de iniciativas que traduz, aparentemente, o interesse do Washington em conversar com a China. Isto depois tem altos e baixos, porque de repente também Joe Biden faz uma declaração dizendo que Xi Jinping é um ditador, coisa que, sendo uma realidade normal, parece, enfim, menos compatível com a linguagem diplomática que normalmente se utiliza. Mas, verdade seja que isso não impediu, por exemplo, que o secretário de Estado, o ministro dos Estrangeiros, Antony Blinken, americano, fosse à China, foi recebido por Xi Jinping, com diálogo aparentemente muito simpático e muito fora daquele tom confrontacional que se tinha visto no passado. Que tinha também a ver, vale a pena dizê-lo, com a questão de Taiwan e com os tempos de Taiwan e com um conjunto de tensões que tinham sido criadas entre os Estados Unidos e a China. E depois foi lá a secretária do Tesouro e não a secretária da Defesa, que por acaso é um secretário, peço desculpa por esse erro de há bocado. Foi a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Janet Yellen teve 4 dias em Pequim e aparentemente, e disse a certa altura, uma frase que eu acho importante, que foi aquilo de que se fala muito do decoupling, a separação das economias chinesa e americana, é uma ideia, ela utilizou uma expressão interessante, que era uma virtualmente impossível. E virtualmente impossível porquê? Não é por nenhum interesse ideológico normal, é por interesse prático. É que, de facto, a imbricação das duas economias ao longo destas últimas décadas, em função daquilo que era a leitura, da vantagem da globalização para todos, criou esta imbricação entre os dois lados, que agora é muito difícil de desmontar. E, portanto, o que se está a verificar é a tentativa, isso parece muito evidente, de haver uma espécie de diálogo realista entre Pequim e Washington, no sentido de dizer, vamos ver, independentemente da China ser para os Estados Unidos o principal adversário à escala internacional, adversário no plano de desenvolvimento, até no plano militar potencial, há que criar aqui um espaço de realismo, de diálogo realista. E esse diálogo realista, estas negociações, eu acho que esta conversa da Secretária do Tesouro com os seus contrapartes chineses, 4 dias, António, 4 dias é muito em termos internacionais, significa qualquer coisa, e tem que significar qualquer coisa, e nós não É saberemos. um pouco aquela coisa do estamos condenados a entendermos, não é? Sim, e a ideia é talvez criar aqui aquilo que se utiliza em termos internacionais, um ring fencing, uma espécie de uma limitação de áreas em que podemos colaborar, mantendo nas outras uma certa competitividade. Por outro lado, há aqui por trás de tudo isto sempre, como pano de fundo, 2 questões. Em primeiro lugar, a questão de Taiwan, e em particular a agressividade que a linguagem de Pequim teve face a Taiwan ao longo dos últimos anos, tendo em atenção aquilo que
em atenção, particularmente a circunstância de haver um congresso do Partido Comunista Chinês da maior importância, até para a sedimentação de Xi Jinping, e, por outro lado, haver uma ação sistemática dentro do Congresso americano, quer de republicanos, quer de democratas, no sentido de defender Taiwan e, mais do que isso, tentar mudar aquilo que era o discurso de Taiwan, o discurso sobre Taiwan, no tocante ao compromisso americano de defesa de Taiwan. E aí entra Henry Kissinger. É Kissinger quem, em 1971-72, faz, depois da diplomacia do ping-pong e do encontro com Zhou Enlai, e depois mais tarde com Mao Tse-tung e com a ida lá de Richard Nixon, é ele quem estabelece esta nova realidade e, no fundo, quem coloca, vale a pena lembrar, as pessoas esquecem muito, quem coloca a China de Pequim no Conselho de Segurança são os republicanos americanos. E quem cria um estatuto, eu não diria de pária, mas é uma espécie de área protegida, que é Taiwan, é também a China, são também os Estados Unidos, que criaram isso, porque na altura estavam a jogar com a conflitualidade entre a Rússia e a China. Vale a pena dizer que esta situação também se altera este ano e se acelera, porquanto a China, que manifestamente era um país que estava a tentar fazer o seu percurso no quadro internacional, na paz, no desenvolvimento, na expansão dos interesses económicos, particularmente interesses económicos que têm, para a maioria dos países, um interesse maior do que aqueles do mundo ocidental, porque nunca estão condicionados por questões de direitos humanos, por questões de regimes políticos, por questões de democracia, etc. A China dá o dinheiro em função dos seus interesses. Nós verificamos neste momento que a guerra que a Rússia provocou na Ucrânia levou a que a China, de repente, tivesse que se colocar do lado da Rússia. Era impensável, vale a pena dizê-lo, que a China se colocasse do lado ocidental. Porque o grande separador é os Estados Unidos e quem é contra eles. E esse é o separador mundial que aí está. E agora, o que é que a Secretária do Tesouro terá discutido? Há questões que podem ter a ver com o Tesouro ou não, mas, por exemplo, questões como o posicionamento internacional nas questões do clima. Nós tivemos ontem 52,2 graus centígrados na China. As questões da ajuda aos países em vias de desenvolvimento, em que ambos os Estados estão interessados, e as situações por exemplo, do endividamento de muitos países, e como é que ambos os países podem acorrer a isso. Há aqui terrenos para trabalhar. Mas isto não significa que os Estados Unidos tenham, digamos, deixado de criar um cerco à China, cerco esse para o qual estão a utilizar os seus parceiros na área. Vê-se isso no AUKUS, vê-se isso no POV, vê-se isso no grande rapapé feito ao primeiro-ministro indiano. Tem grandes consequências, aliás. Para já, mas são terrenos interessantes e agora vamos ter que olhar para aquilo que vai ser a reunião dos BRICS, o modo como a China consegue ou não mobilizar os BRICS como o seu, digamos, o seu G8 do seu lado, ou G7 do seu lado. Portanto, há aqui uma movimentação no terreno em que os dois parceiros, como aliás aconteceu no passado, às vezes, entre a Rússia e a China, entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria, há um diálogo de interesses globais, por exemplo, tem a ver com a questão nuclear, com o uso das forças nucleares, porque seria, como disse, aliás, Kissinger há dias, essa é uma questão que seria trágica para ambos os países, o desencadear de um qualquer conflito nuclear, e, portanto, no fundo há uma espécie de interesse mútuo China-Estados Unidos que se tem plasmado nestes contactos, com altos e baixos, mas que apesar de tudo tem uma vantagem, mantêm as linhas abertas de contacto e de diálogo. E nisto vamos ser claros, a Rússia é um parceiro menor, a Rússia é uma outra guerra, mas é uma guerra subsidiária. Parece-nos muito importante de vista daqui da Europa, mas é uma guerra subsidiária para o grande conflito internacional que aí está, com maior ou menor intensidade, que é entre a China e os Estados Unidos. Vamos com certeza continuar a acompanhar esse conflito. Obrigado, embaixador. Não acompanharemos esse conflito e todos os outros conflitos, que infelizmente não vão parar durante 2 semanas, como acontecerá com a arte da guerra, que nas próximas 2 semanas não irá para o ar, pedindo eu desculpa por isso, e portanto só na segunda semana de agosto é que a arte da guerra
regressará. Até lá, terão a oportunidade de continuar a ouvir aquilo que o embaixador tem dito nos podcasts que encontram nos sites do Jornal Económico. Até. Já agora boas férias, António, para si e para os nossos espectadores, esperando que no fim deste ciclo nos encontremos todos cá, sem que a guerra tenha agravado a situação à escala internacional. Nós apenas contribuímos para a descrever, não para parar com ela. Exatamente. Obrigado, embaixador, e até a segunda semana de agosto. Obrigado.